Boa noite, gente. Eu sou o Matheus, monitor de Anatomia 2, e hoje eu vim gravar para vocês a correção do simulado teórico de aparelho digestório. Os outros monitores da matéria são o Felipe Schweire, o Gabriel Cola e o João Vargas. Bom, gente, usem esse vídeo como uma revisão, uma última revisão para a prova. Eu creio que muitas das coisas que estão nesse simulado são informações muito importantes para saber fazer a prova direitinho. Então, acho que vai ser uma ótima revisão para vocês, tá? Então, vamos começar aqui com o número 1, tá? Quais vasos passam anteriormente ao processo uncinado do pâncreas? Bom, gente, então, para a gente lembrar dessa questão, a gente tem que relembrar primeiro a disposição das estruturas do pâncreas, né? Então, tá aqui, ó, desenhadinha a cabeça, né? Com essa pontinha aqui, que é o processo uncinado, que tá um pouco mais para dentro ali. Depois a gente vai ter o colo, o corpo e a cauda, certo? O que a gente tem que saber? Que os vasos mesentéricos superiores, eles têm duas relações com o pâncreas, né? Além de fazer alguma vascularização, eles vão ter a seguinte definição anatômica, tá? Então, esses vasos mesentéricos, eles vão estar passando por trás do colo, tá? Então, tá passando por trás do colo. E também, como vocês conseguem ver aqui, ó, aqui está o processo uncinado mais para frente, né? Vendo aqui. Está passando na frente desse processo uncinado, né? Os dois vasos mesentéricos. Então, a resposta certa seria a artéria mesentérica superior e veia mesentérica superior, certo? Bom, número 2. Assinale corretamente sobre as hérnias inguinais. Vamos lá. As hérnias diretas são derivadas de aberturas fisiológicas estressadas. Bom, gente, essa definição de hérnia direta e hérnia indireta, a gente tem aqui, ó, nessa imagem, tá? Então, a gente tem o quê? Que as hérnias diretas, gente, as hérnias diretas, elas vão ser justamente as estruturas que vão acabar passando, né, pelo trígono de Hesselbach, que a gente já vai comentar o que que é, tá? Porém, essa hérnia direta, ela não é derivada de uma abertura fisiológica, certo? Até porque ali é recoberto por músculo. Então, seria uma abertura, digamos que não fisiológica, né? Então, aberturas fisiológicas estressadas seriam, na verdade, nas indiretas, né? Porque as hérnias indiretas, elas ocorrem acima do trígono, bem onde eu estou desenhando aqui, ó, ocorrem acima. E como elas correm acima, elas acabam sendo frequentemente lesadas justamente os, esses espaços aqui, ó. O anel inguinal superficial e o profundo, tá? Então, essas sim são aberturas fisiológicas, né? Concordo que os anéis inguinais, eles são fisiológicos, eles já existem por si só. Então, as hérnias indiretas, aí sim são aberturas fisiológicas estressadas, porque daí essas aberturas fisiológicas, elas estão maiores ou, enfim, está passando coisas que não deviam ali, certo? Bom, a hérnia de Spiegel ocorre na linha arqueada da parede abdominal, tá? Deixa eu fazer aqui já. Não é a linha arqueada, tá, gente? É a linha semilunar de Spiegel, tá? Então, não sei se vocês vão lembrar, mas o que acontece quando a gente fala de linha semilunar de Spiegel, tá? Finge que o que eu tô desenhando aqui agora é a nossa barriga, tá? Então aqui é o umbigo, certo? O que que vai acontecer, gente? Lembra que a gente tem os músculos anterolaterais, né, do abdômen, como o oblíquo externo, oblíquo interno, enfim. A gente vai ter, então, uma porção deles que vai ser de ventre muscular, né? E uma porção justamente, deixa eu colocar uma corzinha aqui, uma porção que vai ser justamente de aponeurose, né? Não ficou muito boa essa cor. Vou colocar de roxo aqui. Então, esse roxinho que eu tô colocando aqui seria as aponeuroses desses músculos, né? E o vermelhinho seria o ventre muscular, né? O que acontece, gente? A hérnia de Spiegel é justamente nessa linha, né? Essa linha que é a transição do ventre muscular
pro ventre de aponeurose, então essa é a linha semilunar de Spiegel, tá? Linha semilunar de Spiegel, ou só linha semilunar, tá? Daí, nesse local, pode ocorrer as hérnias de Spiegel, beleza? Esse é um assunto que o professor Marcos gosta bastante, que é até cobrando a prova de monitoria, certo? Bom, próxima alternativa. O limite medial, tá? Do trígono de Hasselbalch é o bordo, né? O limite medial é o bordo do músculo recto abdominal. Exatamente isso, gente. Então, o trígono de Hasselbalch, que é esse aqui, ó, esse azulzinho, tá? Quais que são os limites dele, então? A gente tem que o limite medial vai ser justamente, como diz na questão, a parte lateral, né? O ventre lateral do reto abdominal. A gente vai ter aqui embaixo o quê? O canal inguinal, né? Ligamento inguinal, canal inguinal. E a gente vai ter aqui, ó, esses vasinhos, que são ramos da ilíaca externa. A gente vai ter os vasos epigástricos inferiores, beleza? Então, esse é o trígono, tá? E lembre que nesse trígono de Hasselbalch, a gente vai ter, então, as hérnias inguinais diretas, tá? Diretas. Hérnia direta, beleza? Então, a alternativa correta seria essa aqui, tá? Vamos ver a última aqui. As hérnias de Petit, a hérnia de Petit é derivada de uma fraqueza do canal inguinal. Não, tá, gente? A hérnia de Petit, na verdade, é um tipo de hérnia que ocorre lá na parte do dorso, tá, gente? Que tem a ver com o músculo latíssimo do dorso, o grande dorsal, tá? Não tem nada a ver com o canal inguinal, beleza? Bom, letra 3 não. Alternativa 3, gente, vamos lá. Sobre o intestino delgado, é correto afirmar o quê? O jejuno inicia-se no hipocôndrio esquerdo e termina na fossa ilíaca direita. Na verdade, seria o ilho, tá, gente? Que seria essa estrutura. Então, o ilho que termina na fossa ilíaca direita justamente na transição lá com o seco, tá? É correto afirmar também. O duodeno é considerado retroperitoneal? Gente, essa questão acabou... Alguns dos monitores acabou escrevendo. O que acontece, gente? O duodeno, ele é sim considerado retroperitoneal, tá? Porém, essa afirmativa foi considerada errada no simulado erroneamente, tá? Porque para essa alternativa ser errada, tá? A gente teria que colocar o seguinte: o duodeno é considerado inteiramente retroperitoneal, aí sim estaria errado. Justamente por quê? Lembra que o duodeno tem 4 partes, certo? Primeira, segunda, terceira e quarta, né? Aqui, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta, beleza? Essa primeira porção do duodeno, gente, justamente na transição lá com o estômago, ela é intraperitoneal, tá? Então, não é inteiramente retroperitoneal. Vamos continuar aqui, então. A artéria ileocólica divide-se em artéria cólica direita e artéria ileal. Não, gente, o que acontece? Vamos relembrar aqui, então. Saindo da mesentérica superior, nós vamos ter vários ramos, tá? Entre elas, uma que a gente chama de artéria ileocólica, tá? Então, esse raminho que eu tô falando aqui, ó, tá? Artéria ileocólica. Essa artéria ileocólica, gente, ela vai se dividir num ramo cólico, que vai para cima, num ramo ileal, que vai para baixo, tá? Esse ramo cólico, ele não vai dar quase nenhum ramo. Porém, esse ramo ileal vai dar 3 ramos importantes pra gente, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, mesentérica superior, tá? Essa aqui. Essa aqui, ó, é a artéria ileocólica, tá? A de cima é o ramo cólico e a de baixo é o ramo ileal, tá? Aí vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos desenhar a porção, tá? De um intestino aqui. Um pouco melhor aqui. Tá? Então aqui é o seco, vamos colocar, né? Vamos fingir que tá bom o desenho. Então o que acontece, gente? Desse ramo ileal vai sair duas artérias, 3 na verdade. A primeira vai vir para a parte anterior do seco, então vai ser a artéria secal anterior.
Vai ter uma artéria indo lá para posterior do seco, que eu tô fazendo aqui tracejado pra gente conseguir identificar, tá? Então aqui a secal posterior, aqui a secal anterior, e ainda uma arterinha que vem aqui pro apêndice, né? Que é a artéria apendicular, beleza? Então, tá errado, tá, gente? A artéria ileocólica se divide em artéria... Nossa, nada a ver, tá? A cólica direita é um ramo direto da mesentérica, tá? E a artéria ileal não existe, seria um ramo ileal, né? Vamos lá. A vascularização do intestino delgado é feita exclusivamente pela artéria mesentérica superior. Gente, eu vi que muita gente caiu nessa afirmação, tá? Mas o que acontece, gente? Vocês não podem esquecer que o intestino delgado, ele é formado pelo quê? Duodeno, jejuno e íleo, tá? O jejuno e o íleo, gente, eles são inervados, sim, pelas artérias jejuno-ileais, que vêm, tá? Da mesentérica superior, certo? Porém, gente, o duodeno, tá? Ele vai ser irrigado principalmente pelas artérias pancreato-duodenais, tá? E lembrem que as artérias pancreato-duodenais, elas têm origens distintas, tá? As artérias pancreato-duodenais inferiores, sim, ela tem origem na mesentérica superior. Porém, as artérias pancreato-duodenais superiores, elas têm origem lá na artéria gastroduodenal, tá? Então, não é exclusivamente, certo, gente? É quase que isso, mas não é, tá? E última afirmação, o ligamento de Treitz insere-se no pilar direito do diafragma. Ó, gente, nessa imagem dá pra gente ver bem, tá? Aqui, ó. Justamente, saindo lá do pilar direito, aqui a gente tá vendo o hiato esofágico, tá? Lá do pilar direito do diafragma, a gente vê saindo justamente esse músculo suspensor do duodeno, ou também chamado de ligamento suspensor do duodeno, tá? Que sai do pilar direito, tá? Então, a alternativa correta é essa aqui, beleza? Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui. Vamos lá. Na parte cricofaríngea do músculo constritor médio, pode ocorrer a formação de um divertículo. Gente, não é o que acontece, tá? É na porção cricofaríngea do músculo constritor inferior, tá? Lembrem que eu vou desenhar aqui os músculos constritores, tá? O que acontece? A gente vai ter um constritor superior, um constritor médio, e a gente vai ter também um constritor inferior, gente. Só que esse constritor inferior, ele está muito relacionado com os músculos da laringe, tá? Ou com a própria laringofaringe, né? Então, ele vai ter justamente uma porção tireofaríngea, que vai estar atrás, tá? Justamente a glândula tireoide, tá? Glândula não, da cartilagem tireoide. E uma porção que a gente chama de cricofaríngea, que vai estar atrás da cricoide, tá? E acaba que no meio desse constritor inferior, no meio dessas duas porções, há uma área de fraqueza chamada trígono de Killian, tá? Esse trígonozinho aqui, tá? Que é o que pode acontecer, então. Pode formar um divertículo, tá? Então, tá errado porque é constritor inferior, tá? A inervação sensitiva da faringe é feita pelo nervo vago. Não, gente, não é sensitiva, tá? A inervação motora da faringe é feita pelo nervo vago. Com exceção, tá? Quer dizer, eu já vou comentar da exceção para vocês, tá? Mas a inervação sensitiva é feita pelo plexo faríngeo, tá? Plexo faríngeo, tá? Os músculos constritores fazem peristaltismo. Exatamente, tá, gente? Os músculos constritores, eles são um músculo liso. A gente não consegue... Quer dizer, eles têm algumas fibras, sim, esqueléticas, tá? Porém, esses músculos constritores, eles realmente fazem o peristaltismo justamente para jogar o alimento da nossa laringofaringe lá para o nosso esôfago, tá? Então, essa é a letra correta, tá?
O nervo vago faz a inervação motora de todos os músculos da faringe? Não, né, gente? Lembram do músculo da faringe chamado músculo estilofaríngeo? O que acontece? O músculo estilofaríngeo, ele tem uma inervação diferente. Ele é inervado pelo nervo glossofaríngeo, tá? Essa é uma exceção, tá? Nesses casos. Que é o que ocorre aqui, então, tá? Então, número 4, letra C, tá? Vamos lá. Quais estruturas compõem a tríade portal? Gente, a tríade portal vai ser composta, então, pelo que a gente pode ver aqui, tá? A gente pode ver aqui, então, a veia porta, tá? Essa aqui é a veia porta. Lembrando que a veia porta representa a união da veia esplênica com a veia mesentérica superior, tá? Que vai jogar todos os resíduos absorvidos para serem metabolizados lá no fígado, tá? A gente ainda vai ter a artéria hepática própria, tá, gente? Tô passando por trás aqui. A gente vai ter, lembrem rapidão, a gente vai ter o tronco celíaco, né? Desse tronco celíaco vai estar saindo aqui a artéria hepática comum, tá? Essa artéria hepática comum vai se dividir novamente em artéria gastroduodenal, que vai para baixo, e uma artéria hepática própria, que vai em direção ao hilo do fígado, tá? Do hilo hepático. Então, artéria hepática própria, e também existe um ducto que a gente chama de ducto colédoco, tá? O que acontece? Lá dentro do fígado, a gente tinha o quê? Os ductos hepáticos, tá? Ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, tá? Esses dois ductos hepáticos se juntaram para formar o ducto hepático comum, tá? Opa. Saindo da vesícula, a gente tem um ducto que a gente chama de ducto cístico, tá? Esse ducto cístico vem aqui. E a junção, então, do ducto cístico com o ducto hepático comum vai formar o que a gente chama do ducto colédoco, tá? Que vai lá, opa, que vai lá em direção, tá? Ao duodeno, tá? Lá na papila maior, certo? Então, artéria hepática própria, veia porta e ducto colédoco. Essa aqui, certo? Vamos lá. Sobre as diferenças do jejum e do ilho, a cenário alternativo. O jejum tem um diâmetro menor do que o ilho, tá, gente? Então, a gente pode ver o quê? Que o jejum, gente, dá pra perceber isso claramente, tá? Que o jejum, ele, na verdade, tem um diâmetro maior, tá? Então, tem um diâmetro maior que o ilho. Então, a gente consegue ver aqui nessa tabela, tá? Então, calibre de 2 a 4, calibre de 2 a 3, tá? As artérias retas do ilho são mais longas que a do jejum. Gente, não é isso que acontece, tá, vê? Gente, as artérias retas do jejum são muito mais longas que a do ilho. E já vai ter uma imagem mais posteriormente que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Encontramos mais linfonodos no ilho. Gente, não é isso que acontece, tá, gente? A gente vai ter muito mais linfonodos no ilho, tá? Quer dizer, foi mal, gente. Para assinar a alternativa correta, tá? Então, encontramos mais linfonodos no ilho? Sim, encontramos. Justamente por quê, tá? Acabei me confundindo. No ilho, gente, a gente vai ter justamente aquelas placas de Peyer, né? Que a gente estuda lá em histologia. Então, aquilo lá são nódulos linfáticos, né? Nódulos linfóides. Então, com isso a gente consegue dizer que existem sim mais linfonodos no ilho, tá? Então, letra C é a nossa letra correta, certo? Vamos lá. 7. Quais os ramos da artéria gastroduodenal, tá? Lembrando rapidamente aqui de novo, gente, para ninguém esquecer. Tronco celíaco, o tronco celíaco tá aqui, certo? Bem aqui, ó. Ele deu aqui a artéria hepática própria, né? Deixa eu fazer outra cor aqui para ficar melhor. Hepática própria, tá? E para baixo da hepática própria, um ramo, artéria gastroduodenal, certo? Dessa artéria gastroduodenal, gente, vai sair dois ramos, tá? O que a gente chama da artéria gastroomental direita, que vai ser essa aqui, ó.
Por que que é gastro-omental? Lembrem, gente, que na curvatura maior do estômago a gente tem a saída lá do aumento maior. Então é gastro-omental, justamente por isso. E direita porque tá vindo mais pra direita, tá? Porque a esquerda é venada esplênica. E além disso, gente, a artéria gastroduodenal ela dá mais um ramo, né? Que vai ser a artéria pancreatoduodenal superior. Então aqui, ó, vascularizando tanto o duodeno quanto o pâncreas, as artérias pancreatoduodenais. Lembrem que as artérias pancreatoduodenais superiores existe uma anterior e uma posterior. E essas artérias elas saem de modo distinto na artéria gastroduodenal. Na artéria gastroduodenal, elas vão sair da seguinte forma, tá? A gente vai ter, ó, o gastroduodenal, tá? Daí vai sair uma artéria, ó, gastroduodenal aqui, tá? Gastroduodenal. Vai sair uma artéria pancreatoduodenal, tá? Anterior e uma artéria pancreatoduodenal posterior, tá? Então saem de locais diferentes. Não é o que acontece com as artérias pancreatoduodenais inferiores, tá, gente? Já para relembrar para vocês. As inferiores, o que acontece? Elas vêm lá da mesentérica superior. Então vamos colocar aqui a mesentérica superior rapidinho. Então a mesentérica superior, ela vai vir e vai dar um ramo, chamado artéria pancreatoduodenal inferior. Aí depois dessa artéria pancreatoduodenal inferior, que vão vir a artéria pancreatoduodenal anterior, inferior anterior e inferior posterior, tá? Então a diferença é que uma tem um tronquinho, né, no caso da inferior, e as outras são já vindas separadamente, no caso das superiores, tá? Então acerta aqui pancreatoduodenal superior e gastromental direito, tá? Quais estruturas desembocam na ampola hepatopancreática? Gente, essa é fácil, né? Então, lembre na junção do ducto cístico com o ducto hepático comum, a gente vai ter ducto colédoco. A gente vai ter também aqui, vindo do pâncreas, tá? É o ducto pancreático principal ou ducto de Wilson, tá? Que vai desembocar aqui na ampola hepatopancreática, que é justamente uma dilatação quando essas estruturas se encontram, né? E ao redor dessa dilatação, é como se estivesse vindo aqui, né? De acima dilatada. Isso aqui seria a ampola, né? E aí, em volta dessa ampola existe um músculo que a gente chama de músculo esfíncter de Oddi. E esse músculo esfíncter de Oddi controla a secreção para entrar ali no duodeno, tá? Então, aqui, tá? A nossa alternativa correta. Vamos lá. Quais ramos da artéria esplênica vascularizam o estômago, tá? Gente, relembrando aqui a artéria esplênica, então, a artéria esplênica, ela é um ramo do tronco celíaco, né, que vai lá para a esquerda, e ela vem do nome spleen. Spleen significa baço em inglês. Então, baço, spleen, artéria esplênica, beleza? Essa artéria esplênica ela vai dar vários ramos, gente. Como, por exemplo, alguns ramos, né, pro pâncreas, né, que são como, por exemplo, a artéria pancreática magna, a artéria pancreática dorsal ou a artéria dorsal do pâncreas. A gente vai ter a artéria da cauda do pâncreas, tá? Porém, a artéria esplênica ainda tem relação com... ela vai ter relação justamente com a vascularização do estômago, tá? Então, gente, a artéria esplênica ela vai dar alguns ramos, tá? Em direção ao estômago que vão ser quais? A gente vai ter. Lembra que eu comentei agora há pouco da gastromental direita, que vinha lá da. Gastromental direita que vinha da gastroduodenal? A gente tem aqui, nesse caso, a gastromental esquerda vindo da esplênica, tá? Então, são as artérias que se anastomosam ali na curvatura maior do estômago, tá? E elas vão. Essa artéria gastromental esquerda vai sair, então, né, da própria esplênica. Além dela, a gente vai ter justamente as artérias gástricas curtas, tá? Essas artérias gástricas curtas, elas têm a função justamente de irrigar o fundo gástrico, né? Que é essa parte mais superior. E também, gente, alguns livros descrevem também como as artérias gástricas posteriores, tá? Como alguns ramos, como se fossem ramos da esplênica, tá? Então, a letra correta seria gástricas curtas, gástricas posteriores e gastromental esquerda, certo?
Vamos lá. Quais artérias formam a arcada de Riolano, tá? A arcada de Riolano, gente, é isso aqui, tá, ó. Formado justamente, ó, vamos colocar aqui. Isso aqui, ó, tá, gente? A arcada de Riolano, gente, vamos colocar melhor nessa, na verdade, aqui, ó. Essa imagem tá melhor pra mostrar. A arcada de Riolano é chamada de artéria, tá? Artéria ou arcada justacólica, tá? Que vai ser uma anastomose, então, da artéria cólica média, certo? Essa aqui. E a artéria cólica esquerda, tá? Que é ramo da mesentérica inferior. A cólica média é ramo da mesentérica superior, aqui, ó. E a cólica esquerda é ramo da mesentérica inferior, tá? Então, cólica média e cólica esquerda, tá? Ó, gente, vamos lá. Quantas artérias irrigam o reto? Essa é, gente, uma questão muito boa, tá? Para vocês treinarem o raciocínio, porque o que acontece? Lembrem que o reto vai ser essa porção final aqui, quase final do nosso trato digestório. E a gente vai ter o seguinte, gente. Lembrem que a artéria mesentérica inferior, depois de dar seus ramos, ela vai se terminar, tá? Como um ramo terminal. Esse ramo terminal é chamado de artéria retal superior, porque tá mais para cima, certo? E essa artéria retal superior, gente, a gente tem que saber que ela é ímpar, tá? Ou seja, só tem uma, tá? E não é o que acontece no caso das artérias retais médias e inferiores, que são ramos da ilíaca interna, tá? Ou também elas podem ser ramo da artéria pudenda interna, tá? Em alguns casos, mas de modo geral, acho que é melhor vocês saberem que vem da ilíaca interna, tá? Então aqui, duas, 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 duas. Então quantas artérias vascularizam se a gente tem dois pares e uma ímpar? 2 vezes 2 mais 1, quanto que é, gente? 5, né? Então vamos lá. Resposta correta: 5 artérias. Vamos lá. Responda a incorreta sobre o sistema arteriovenoso gástrico, tá? Os dois principais afluentes da veia porta são a veia esplênica e a veia mesentérica superior. Correto, né, gente? Vamos relembrar rapidinho. Veia porta é formada pela veia esplênica que vem lá do lado e a veia mesentérica superior, vendo aqui. Inclusive, gente, a gente vai ter aqui vindo de baixo, né? A mesentérica inferior drenando na esplênica, tá? Vamos lá. As artérias, a arcada de Riolano compreende a anastomose dos vasos cólicos médios e sigmoides superiores, tá? Essa aqui tá errada, tá, gente? Tá? Essa aqui é da cólica média e cólica esquerda, tá? Então seria uma das alternativas incorretas. As veias pancreatoduodenais superiores, juntamente com as inferiores, drenando para a veia esplênica. Gente, não é isso que acontece, tá? A gente consegue ver nessa imagem aqui, ó, tá? Que as veias pancreatoduodenais, ó, anterior inferior, posterior inferior, anterior superior, opa, perdão, gente, aqui, a gente vai ter aqui a anterior superior, tá? Elas drenam direto para qual artéria? Aqui, ó, é a mesentérica superior, né? Então, a mesentérica superior tá aqui. Essa também tá errada, então, para a veia mesentérica superior, né? As veias retais superiores são ramos, tá? Da veia mesentérica inferior. Essa questão ela tá certa, mas ela tá errada, né, gente? Porque vamos concordar que a veia mesentérica inferior, ela não dá ramos, né? Ela recebe afluentes, né? Então, tá certo, mas tá errado, né? Tá. Vamos continuar aqui, então. Gente, essa questão, ela pediu para identificar qual que era com o asterisco, tá? E é justamente o lobo quadrado, tá, gente? Então, lembra que o quadrado fica mais para baixo. O quadrado, gente, o lobo quadrado, ele fica relacionado com a vesícula e a fossa da vesícula e com esse ligamento aqui, que vai ser o ligamento umbilical, né? Ligamento redondo, né? Que era o nosso... Ligamento umbilical não, gente. Ligamento redondo, tá? Que é o resquício da nossa veia umbilical, certo? Então,
lobo quadrado relacionado com essas duas estruturas. Vamos lá. Assinale a incorreta sobre o duodeno, tá? Gente, todas as porções do duodeno são retroperitoneais, lembra que eu já comentei isso? A primeira porção do duodeno, ela é intraperitoneal, né? Porque ela vem logo depois do estômago, né? Vamos lá. Então essa aqui já é a incorreta, né? Vamos ler as outras. A segunda porção do duodeno possui as estruturas mais importantes. Sim, né? Justamente é muito importante a segunda porção do duodeno, porque ali a gente vai ter justamente as papilas maior e menor, né? Do duodeno, por onde vai desembocar tanto a bile quanto o suco pancreático, né? O ângulo de Treitz marca o fim do duodeno. Certo, né, gente? Então lembrem que a quarta porção do duodeno, depois da quarta porção, a gente vai ter justamente delimitada pelo ângulo de Treitz, né? O ângulo de Treitz que vai ser justamente formado pelo ligamento ou músculo suspensório do duodeno, ou músculo ou ligamento de Treitz, né? Então essa alternativa está correta, tá? As principais estruturas vasculares do duodeno são as artérias pancreato-duodenais, correto, né? São justamente as artérias que vão vascularizar o duodeno, né? Que a gente já comentou de onde elas vêm, tá? Vamos lá. A respeito do esôfago, assinala a alternativa incorreta. A constrição cervical ou esfíncter esofágico superior tem seu início na junção faringoesofágica, né? Por enquanto está correto. Causada pela parte cricofaríngea do músculo constritor inferior da faringe. Perfeito, tá, gente? Então lembrem lá que eu comentei lá para cima que o músculo constritor inferior ele tem duas porções, uma tireofaríngea, que é mais ou menos assim, e uma cricofaríngea, que é uma forma de um anel. No meio a gente tem aquele trígono de Killian, né? Porém, o que acontece? Como o músculo, a parte cricofaríngea está relacionada com a cricoide, né? E a cricoide, como a gente já estudou lá no primeiro bimestre, a cricoide é um anel fechado, essa estrutura faz o esfíncter esofágico superior, tá? É justamente esse estreitamento causado, certo? Então aqui, tá? Correto. Em sua passagem pelo tórax, ocupa o mediastino posterior. Correto, né, gente? Lembra lá que a gente estudou mediastino lá no primeiro bimestre? Então, no mediastino posterior, ou seja, posteriormente ao saco pericárdico, a gente vai ter o esôfago. Correto. Vamos lá. O esôfago é inervado pelo nervo vago através dos troncos vagais, certo, né? Então, o nervo vago forma os troncos vagais. O nervo vago direito forma o tronco vagal anterior, enquanto o esquerdo forma o tronco vagal posterior. Gente, é ao contrário, tá? O tronco vagal anterior é formado pelo nervo vago esquerdo, tá? Enquanto, ó, tô falando, tronco vagal anterior, nervo vago esquerdo. Tronco vagal posterior, nervo vago direito, tá? Então essa aqui é incorreta. Vamos ler as outras? Imediatamente superior à junção esôfago-gástrica, a musculatura diafragmática que forma o hiato esofágico funciona como um esfíncter esofágico inferior fisiológico. Certo, né, gente? Então, a musculatura do diafragma, ali no hiato esofágico, vai formar, então, vai fazer uma espécie de estreitamento também, né? E vai fazer, então, o esfíncter esofágico inferior, né? Mas ali na região perto da cárdia, né? Formando também aquela linha Z, que é a transição de epitélio entre o esôfago e o estômago, tá? A drenagem venosa da parte abdominal do esôfago se faz pelo sistema porta-hepático, através da veia gástrica esquerda. Então, exatamente, né? A veia esofágica inferior vai drenar para a veia gástrica esquerda e essa veia gástrica esquerda vai drenar para o sistema porta. Tá? Então, vamos lá. 16. Assinale a alternativa incorreta sobre o estômago. Tá? A artéria gástrica direita é originada da artéria hepática comum, que por sua vez é ramo do tronco celíaco. Gente, aqui já tá errado, tá, gente? A artéria gástrica direita, ela vem da artéria hepática própria, tá? Então vamos ver se eu tenho, se acaba tendo uma... Acho que vai ser difícil ter.
Mas enfim, gente, ó, vamos tentar ver aqui, ó, nessa imagem. Aqui, ó, hepática comum. E lá atrás tá dando a hepática própria. Dessa hepática própria, tá saindo aqui a artéria gástrica direita, tá? Então, esse aqui é o erro, tá? Todas as veias que drenam o estômago drenam para o sistema porta-hepático, sim. Aqui. Daqui é incorreto, então. O piloro é um espessamento acentuado da camada circular de músculo liso, certo? Que controla a saída do conteúdo gástrico, certo, né? Forma aquele músculo que é chamado músculo esfíncter do piloro, né? Justamente é o que faz esse espessamento, certo? E a incisura cárdica tem função anti-refluxo. Corretíssimo, né, gente? Aquele abaulamento mais superior do estômago que tem relação com a incisura cárdica tem justamente função anti-refluxo. 17. A parte descendente do duodeno recebe, na papila maior do duodeno, o ducto cístico, que leva a bile, e o ducto pancreático principal, que leva o suco pancreático. Gente, lembrem, não é ducto cístico, né, gente? É ducto colédoco, tá? Então, é o ducto colédoco. O colédoco, que vai ser justamente a junção, né, desse cístico com o hepático comum, beleza? Desculpa a letra aí que tá meio ruim, mas dá pra entender, né? E o ducto pancreático principal que leva ao suco pancreático. Até essa parte tá certa, tá? Os primeiros centímetros da parte superior do duodeno, imediatamente distais ao piloro, ou seja, ao estômago, tem mesentério e são móveis. Certo, né, gente? Lembra que eu falei que a primeira porção do duodeno é justamente intraperitoneal? Então, essa informação está correta, tá? O ligamento de Treitz provém do pilar esquerdo do diafragma? Lembra que eu falei já que é o direito? Então, não, né? A vascularização arterial, tá? Do duodeno é feita por ramos da artéria gastroduodenal e mesentérica inferior? Não, né, gente? Mesentérica superior, tá? Superior, tá? Gastroduodenal vai dar as pancreatoduodenais superiores, enquanto a mesentérica superior vai dar as pancreatoduodenais inferiores, tá? A parte descendente do duodeno circunda o lobo esquerdo do fígado. Não, né, gente? A parte descendente do duodeno vai circundar a cabeça, tá? Do pâncreas. Então, não é correto, tá? Próxima questão. De novo sobre a relação de jejum e ilho, tá, gente? Das diferenças, tá? Então, o jejum é maior em diâmetro em relação ao ilho. Isso a gente já viu que está correto, né? Não existe uma transição anatômica entre jejum e ilho. Gente, isso é correto, tá? Não existe um ponto como se fosse, por exemplo, o ângulo de Treitz na questão do duodeno para jejum. Não existe uma válvula ileocecal com relação a ilho para seco, tá? Aqui é mais uma transição gradual, tá? Então não existe uma transição exatamente, um ponto certinho para a gente ver certinho, tá? Vamos lá. As artérias retas derivadas das alças anatomóticas do jejum são mais longas se comparadas às do ilho. Vamos ver aqui, gente, ó. Jejum. Essas aqui são as alças anatomóticas, tá, gente? As arqueadas. Qual artéria reta é mais longa? Essa aqui ou essa pequenininha aqui? É claro que do jejum, né, gente? Então, as do jejum são mais longas se comparadas às do ilho. Correto, tá? O jejum tem mais gordura em seu mesentério? Não, né, gente? Não, ó. O jejum tem muito menos gordura, tá? Então, incorreto, tá, gente? Correto. A concentração de nódulos linfáticos agregados, placas de Peyer, é maior na porção mais distal do intestino delgado. Mais distal, ou seja, jejum, ou seja, ilho, né? A parte mais distal é ilho, né? Lembrando que tem essa
essa proporção, né, de tamanho também, certo? Então, gente, a gente consegue ver também uma coisa aqui interessante, tá? Justamente aqui, que eu já comentei antes, as placas de Peyer, tá? Essas placas de Peyer, elas são nódulos linfáticos, tá? Que tem muito mais no ilho. Justamente por ter mais gordura também tem essa relação, tá? Bom, números 2, 3 e 4, gente, então vamos relembrar aqui rapidamente que a gente vai ter entre o estômago, tá? E as estruturas posteriores, a gente vai ter um espaço. Justamente por quê? Porque o nosso estômago, gente, ele tem que ter um espaço para poder se alargar. Porque a gente vai comer e o estômago vai alargar, né? Esse espaço se chama bolsa omental. E essa bolsa omental, a gente entra nela através do 2, que é o forame omental, ou forame de Winslow, né? Aí a gente entra e aqui atrás vai estar a bolsa omental, que é o número 4, né? Então, 2, forame omental, 4, bolsa omental. Já 3, gente, percebam que está saindo aqui da região mais do duodeno, tá? Indo em direção lá ao fígado. Então, aqui dentro é a tríade portal, tá? Aí aqui é 20. A estrutura número 3 da questão anterior passa dentro de qual estrutura? A gente vai ter, gente, que a tríade portal vai passar, então, dentro do que a gente chama do aumento menor, né? Lembra que na curvatura menor do estômago vai estar sendo o aumento menor. Mais especificamente, gente, se eu fosse para ser mais específico, eu diria que que elas, quer dizer, elas passam dentro do ligamento hepato, de fígado, duodenal, de duodeno. Hepato duodenal. Dá pra entender, né, gente? Hepato duodenal. Então, essas estruturas vão passar lá dentro, tá? Do ligamento hepato duodenal. E elas entram e saem também, né? Lá do fígado. Vamos lá. Para qual veia o vaso selecionado drena? Ó, gente, estamos vendo reto aqui então, né? E o vaso selecionado seria o quê? A veia retal inferior. E essas estruturas, elas vão sair justamente para a veia ilíaca, tá? Para a veia ilíaca interna, tá? Ou também para a veia pudenda, mas mais normalmente na veia ilíaca interna, tá? Então a resposta certa era a veia ilíaca interna. Últimas questões, tá, pessoal? A gente vai ter aqui, então, uma questão em relação ao trígono de calor, tá? Então vamos lá para o trígono de calor. Possui como limite medial o ducto cístico, já está errado, e limite lateral o ducto hepático próprio. Não, né, gente? Vamos relembrar rapidamente aqui o que é esse trígono de calor. Então vai ser esse triângulo que eu desenhei. Deixa eu pegar outra cor. Esse triângulo formado pelo que eu desenhei aqui, tá? Formado então lateralmente pelo ducto cístico, medialmente pelo é, ducto hepático comum, e para cima o bordo inferior do fígado, tá? E como conteúdo, a gente vai ter a artéria cística, tá? Então esse local do trígono de calor é um local que é muito importante quando a gente quer fazer uma retirada de vesícula, né? Muito importante mesmo, tá? Então, limite medial do ducto cístico? Não, né? Limite lateral do ducto cístico. Hepático próprio, hepático comum também, né? Vamos lá. O conteúdo do trígono é a artéria hepática direita. Ramo da hepática própria. Não, gente. O ramo principal é a artéria cística, tá? O ducto hepático direito é conteúdo do trígono. Não, né, gente? Nada a ver. O principal conteúdo é a artéria cística. A artéria hepática própria é limite inferior do trígono? Não, né, gente? Essa artéria hepática própria, ela vai estar aqui, ó, tá? Então, vai estar mais ou menos aqui, ó, tá? Não chega nem perto de ser um limite, tá? E por último, a borda inferior do fígado é um dos limites do trígono, certo, né? O limite superior. E seu conteúdo é a artéria cística. Perfeito. Perfeito, gente. Falou tudo certinho. Então, essa questão aqui. Marque a alternativa incorreta, tá?
tá? A inervação do intestino grosso e após a flexura esplênica é diferente, tá? Justamente isso é verdadeiro, né, gente? Lembrem lá, ó, dizendo rapidamente aqui os cólons, né? Lembrem que existe a flexura hepática, né, que é a direita, e a flexura esplênica, que é a esquerda. Existe um ponto, gente, perto da flexura esplênica que a gente chama de ponto de Cannon-Bowen, tá? Esse ponto de Cannon-Bowen vai dividir, tá, uma inervação antes dele e uma inervação depois dele, tá? A inervação antes simpática tem relação com o nervo plexo mesentérico superior e também a parasimpática com o nervo vago. Já depois a gente vai ter os nervos esplênicos lombares como simpática e nervos esplênicos pélvicos como inervação parasimpática, além do plexo mesentérico inferior também lá em cima. Porém, toda essa inervação tá lá nos slides do professor Sequolt, bem explicadinho. E se tá lá é que ele pode cobrar, né? A posição mais comum do apêndice é retrocecal, isso é correto também. Ou seja, a gente tem aqui o seco, tá? E a posição mais comum do lado do nosso apêndice é ficar retro, ou seja, atrás do seco, tá? Retrocecal. A válvula ileocecal corresponde ao espessamento da camada circular apenas do seco, gente. Não é isso que acontece, tá? A válvula ileocecal, gente, ela é um espessamento tanto da camada circular do seco quanto do ilho, tá? Então, são dos dois, tá? Do ilho. Opa. Ilho também. Beleza? No cólon ascendente, a tênia mesocólica está numa posição póstero-medial. Correto, né, gente? Então, a gente consegue ver que é o seguinte. Vamos desenhar aqui um cólon, tá? Um cólon. Aí, nesse cólon ascendente, vamos colocar, anteriormente a gente vai ter a tênia livre, que são espessamentos da camada longitudinal de músculo liso, tá? E a gente vai ter duas tênias também posteriores, tá? Uma tênia mesocólica, ó, pensa como, agora estou dizendo posterior e medial, tá? Uma tênia mesocólica postero-medial e uma tênia omental postero-lateral, tá? Então, postero-medial está correto também. O cólon sigmoide é móvel e possui um meso muito largo. Esse fato pode contribuir para uma condição clínica chamada volvo sigmoide, no qual o cólon sigmoide se torce em seu próprio eixo. Perfeito, tá, gente? Essa patologia o professor Marcos sempre comenta e pode ser que caia na prova também, certo? Última questão, então, assinale a correta. O reto não possui tênias, brincos, epiploicos, nem saculações. Isso tá certo, tá, gente? O reto, ele não tem mais aquela disposição do intestino grosso convencional, né, dos cólons. Aquilo lá são características específicas dos cólons, tá? Então, esse reto não possui todas essas estruturas, tá? Ela é uma estrutura mais lisa. A maior prega transversa do colo é a superior esquerda? Não, gente. A maior prega transversa do reto vai ser a média direita, né? Porque só tem uma direita, né? Aqui a gente tá com o reto, né? Ó, reto aqui. A gente tem 3 pregas de músculo. Uma superior esquerda, uma média direita e uma inferior esquerda, tá? Mas a maior de todas, que a gente diz, é a média direita. Essa já é correta, né? A disposição das tênias é a mesma em todas as porções do colo. Isso é incorreto, né, gente? Lembrem que lá no cólon transverso, esse cólon transverso ele se dobra, né? Então, se ele se dobra, a disposição anatômica das estruturas fica diferente, né? O cólon ascendente é vascularizado unicamente pela artéria cólica direita? Não, né, gente? Vamos lá. Vamos relembrar aqui, ó, desenhar o cólon novamente, ascendente, tá? E desenhar aqui já a artéria mesentérica superior.
Lembrem lá que eu falei que a artéria mesentérica superior vai dar sim a cólica direita. Ela vai dar também a cólica média. E essa cólica média pode também, essa cólica média, ela pode também dar uma certa vascularização para o próprio colo ascendente. Porém, também, gente, lembrem que tem a artéria ileocólica, né? Essa artéria ileocólica vai se dividir num ramo cólico. Então, esse ramo cólico vai para o cólon, né? Também o ramo ileal que vai para a região mais do seco e do ilho, né? Então, essas duas artérias, tanto o ramo cólico da artéria ileocólica, como a artéria cólica direita, tá? Então, gente, essa foi a aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo semestre de monitoria. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar, tá? Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês, tá? Qualquer sugestão também podem me mandar lá no WhatsApp. E é isso, tá, gente? Não esqueçam de fazer o simulado, revisar a prova, que vai dar tudo certo, tá? Então, boa sorte e grande abraço.